Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. E a terra sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação de águas da terra seca. Glória a Deus, suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor, meus amados. É um prazer estar com vocês. Muito obrigado por a oportunidade que nós temos de estar entrando em sua casa, estar aí com você, nesse momento tão especial para nós e principalmente para Deus. Que seja um momento especial para você também, no qual nós estamos aqui prestando um culto de oração ao Senhor. Hoje, sexta-feira, noite da vitória, noite da unção, de testemunhos, e nós queremos louvar ao Senhor por os feitos do Senhor. Como Ele tem sido tremendo, poderoso, né? Ele tem sido o que Ele é sempre. Ele é um Deus inigualável, imitável, um Deus soberano. Ele age poderosamente. Essa semana nós testificamos de algo extraordinário. Muitas coisas nós temos visto. E nosso irmão Dilson, falando de sua mãezinha que deu entrada no hospital e ali pedindo oração a nós. Nós entramos em oração ao Senhor. Toda a glória ao Senhor, toda a honra. E ali nós oramos e me quebrantei muito, porque o Dilson começou ali, nosso irmão Dilson, você, Dilson, nos fornecendo essa informação preciosa, que nós oramos ali, a mãe dele estava com a pressão alta, tem problema de diabetes, e estava com a pressão muito alta, muitos problemas, e de repente, ela na cama, no leito, viu uma pessoa aplicar uma injeção nela. E ela sabe que muito bem que foi o Senhor, providência divina. E ela ficou boa para a glória de Deus. Nós temos tantas coisas, Deus fazendo, agindo, ouvindo a oração dos servos dele. Então, nós estamos num culto de oração. Nós somos chamados de crentes. Crente é aquele que crê. E nós devemos exercitar a nossa fé. Nós acabamos de cantar um louvor no qual diz que nosso Deus, Ele é soberano. Ele criou todas as coisas, fez limite para as águas, fez separação da terra seca, criou todos os luminares. Esse é o Deus a quem nós servimos, a quem honramos, para quem vivemos e para quem nós damos satisfação e sentimos satisfação em servi-lo. É uma gratidão muito grande a Deus estarmos juntos nessa sexta-feira abençoada, e que Deus abençoando sua casa, abençoando sua família, dando direção. Nós temos uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. E agora nós vamos ouvir uma oração para a nossa irmã Amália. Ela vai fazer uma oração de gratidão ao Senhor, por os feitos do Senhor e por tudo que Ele vai fazer em nossas vidas, em nome de Jesus. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Senhor Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa a todos os lares que esta palavra está entrando, Senhor. Abençoa aquelas pessoas, em nome de Jesus, que estão internadas, Senhor, nos leitos dos hospitais, ó Pai. Entra, Senhor, com Tua providência nas nossas vidas. Nos protege, nos ajuda, nos abençoa, Senhor. Abençoa cada hino entoado, a Tua palavra, Senhor, que vai ser lida agora, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém.
Aleluia! E nós temos um hino maravilhoso do cantor cristão, que está no hino 155, nós vamos cantá-lo, que fala do grande amigo, o grande amigo que é Jesus. 155, do cantor cristão, o grande amigo. E esse hino ele é tremendo porque ele vai dizer de que forma nós podemos alcançar o coração de Deus. Que confiança nós devemos ter ao orarmos e ao entregarmos ao Senhor nossos cuidados, nossos problemas, nossas dificuldades, né? Eu digo sempre que é uma coisa muito séria. As pessoas às vezes precisam fazer, a palavra de Deus manda a gente fazer o possível. E as pessoas querem fazer o impossível. Ao passo que aquilo que é impossível, né? Impossível fazer, só Deus pode, então as pessoas querem fazer. E o oposto é o que as pessoas querem fazer. Elas querem fazer o impossível e querem que Deus faça o possível, quando elas podem fazer, tomar uma atitude. Coisas que são impossíveis. Por exemplo, quando a gente está com problema, dificuldade, não conseguimos fazer de forma nenhuma mais, eu entrego a Deus, né? Quando nós podíamos fazer muito mais ainda, porque os impossíveis são com Deus. Foi isso que disse o anjo a Maria, quando Maria perguntou como pode ser uma moça ser mãe, e o anjo diz a ela: não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Creia nisto, em nome de Jesus. Vamos cantar o hino 155, o grande amigo. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos, Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. É com essa certeza de fé que nós precisamos chegar ao trono de Deus, a sua casa, a sua presença. Amém? Nós vamos ouvir a leitura devocional com a nossa irmã Malha, em nome de Jesus. Saúdo mais uma vez com a paz do Senhor e vamos abrir nossas Bíblias em Salmos 27. Somente o primeiro versículo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? O Senhor é a minha luz e a tua luz. Vamos buscar cada dia mais o Senhor.
Agradeço a Deus por mais esta oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados, nós temos uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. E nós queremos falar em 1 Reis, capítulo 13. Só um minuto. 1 Reis, capítulo 13. Vou tirar aqui. 1 Reis, capítulo 13. Versículo 14 em diante, que diz o seguinte: E foi, pois, o homem de Deus, e achando-o, vendo debaixo de um carvalho, lhe disse: És tu o homem de Deus que vieste ajudar? E ele respondeu: Eu mesmo. Então ele disse: Vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. Tornou-lhe ele: Também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma o pão e beba água. Porém, entre aspas, mentiu-lhe. Então voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor: porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor te mandara, antes voltaste, comeste pão e bebeste água do lugar de que te disse: não comerás pão, nem beberás água, e o teu cadáver não entrará em sepultura dos teus pais. Depois de profeta, a quem fizera voltar a haver comido pão e bebido água, e abordou-lhe para ele o jumento. Foi ele, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver estava atirado no chão. O jumento, o leão, para todos juntos ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no chão, como também o leão parado junto ao corpo, e vieram e disseram na cidade onde o profeta velho havia dito. Ouvindo isso, o profeta veio, voltando no caminho, disse: é o homem de Deus, foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. Vamos orar? Senhor, nós estamos felizes de estarmos como teu povo, como igreja do Senhor. Nós queremos te bendizer, te exaltar, Senhor Deus, porque esta palavra, ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e vai até o ponto de desviar o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Muito obrigado, Senhor. Fale aos nossos corações, Senhor, pois necessitamos, somos carentes, e podemos dizer como o apóstolo Pedro disse: para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Amém. Meus amados irmãos, essa história é maravilhosa, tem um ensino maravilhoso, maravilhosa não, a morte, ensino maravilhoso. E ela chama a atenção justamente para a questão quando Deus fala, quando Deus dá ordem, quando Deus fala ao homem de Deus, ao povo de Deus, a pessoas que servem a Ele, a homens que são encarregados de ser atalais de Deus, proclamadores da palavra. Nós devemos ter muito cuidado.
diz o texto, todo o texto, conta que Israel estava vivendo um momento horroroso, porque Salomão tinha morrido, seu filho assume o trono, e o filho não é sábio, é tolo, vai ter conselho com pessoas insensíveis, divide o trono em 2 reinos, o reino do sul e o reino do norte. Seu primo Roboão, primo de Salomão, usurpa 10 tribos que o seguem, porque estavam sendo oprimidos pelos filhos. Roboão, para que o povo não subisse a Jerusalém a adorar o Senhor, inventa agora bezerros de ouro em lugares altos, para que as pessoas caíssem em terríveis, detestáveis idolatrias, e assim fazem. Deus levanta um homem, no qual a Bíblia não diz o nome, não cita o nome, mas que era um homem, um profeta de Deus, um santo homem de Deus, para proclamar, para dizer a Roboão que ele estava errado, porque o objetivo de Roboão era evitar que o povo subisse, as tribos subissem para adorar em Jerusalém, estava desviando o povo. Ele tentou ajudar o povo oprimido, daqui a pouco ele quer se apossar do povo, dá vontade de Deus, sente-se Deus. Isso acontece muito. Aconteceu muito, as pessoas começam orientadas por Deus, é um grande perigo. É igual a Simão Pedro. Pedro Deus fala ao coração diz, bem-aventurado é Simão Bajonas, porque não foi carne nem sangue que revelou, mas o Espírito do meu Pai que está no céu. Foi o Espírito Santo que revelou a Pedro que ele era o Cristo, mas lá na frente ele disse que Jesus Cristo não podia morrer, não ia deixar. E Jesus chama ele de Satanás, que servia de escândalo, porque ele deu lugar ao diabo. Então nós devemos ter muito cuidado com essa coisa, porque às vezes nós podemos sim, devemos buscar ser usados por Deus e ousarmos no Senhor, mas nós devemos ter muito cuidado para não querer usar Deus, inverter as coisas. As pessoas estão invertindo as coisas hoje em dia. Mas vamos ao fato que acontece. Diz a palavra do Senhor que Salomão, quando chega lá, Roboão, ele profetiza, vai como diz, agora Deus deu uma ordem a ele, vai, profetiza, não coma na casa do rei, na casa de ninguém, não beba água, você vai e não volta pelo mesmo caminho, vá. E o percurso é esse. Deus determinou o que é que ele deveria fazer. E nos diz a palavra de Deus que ele chegou diante de Roboão, assistido aquele todo ao seu apogeu, e ele diz o que é que estava acontecendo. Você pecou contra o Senhor, disse o que ia acontecer, que ele se arrependesse. Roboão, cheio de si, tenta partir para o profeta. A Bíblia diz que deu um treco na mão dele, no braço dele, que secou. Ele pediu misericórdia. E o profeta ora por ele e restabelece a sua mão. Um sinal tremendo. E ele fica apavorado, pede perdão e quer que agradar o profeta. Não, eu não quero comer nada, só o que eu disse aqui, estou voltando. E diz a Bíblia que ali existia um velho profeta. Naquela região existia um velho profeta que morava em Betel. E os filhos dele assistiram toda aquela cena e chegam para ele e dizem, papai, olha, existe um homem de Deus que com muita coragem trouxe uma palavra poderosa da parte de Deus e diz que o rei tem que abandonar a idolatria e seguir ao Senhor, os santos preceitos do Senhor. E ali ele começa eu quero conhecer esse homem. E para onde é que ele foi? E toma informação e vai ao encontro do profeta. Quando chega, ele está descansando debaixo de um carvalho. Olha só, você chega num canto, não pode beber, não pode comer e não pode ter pouso em canto nenhum. Então ele procurou um canto no relento, no meio do tempo, debaixo de um carvalho, numa sombra. Ele passa um tempo ao lado de seu jumentinho e aí chega o profeta com a palavra. Olha, vem, come comigo. E ele diz a ordem de Deus. Até aí estava tudo bem. E ele diz, Deus disse a mim que não era para me voltar pelo caminho, que não era para me fazer assim. Mas o que acontece? Aquele homem disse assim, eu sou profeta como tu. E um anjo me disse que você voltasse e comesse comigo. Oxe, automaticamente ele se sentiu seduzido. Creio, com certeza, por a necessidade que estava cansado, com sede, com fome, e volta para comer. E diz a palavra de Deus, quando ele se senta para comer e come, bebe, o mesmo profeta, e a palavra de Deus exorta, dizendo claramente no versículo 18 do capítulo 13, porém, mentiu-lhe,
era mentira, não tinha anjo nenhum. Foi o ventre dele que falou. Foi as emoções dele. Foi ele que deu lugar ao diabo, como também Pedro deu naquele dia. Então ele pega mente para aquele homem que tinha recebido uma ordem de Deus. E quando ele se senta para comer, meus amados, Deus usa a boca daquele homem e disse: homem, por que voltaste? Aquele mesmo profeta que usa a boca para mentir, agora Deus usa a boca para repreender. Por que deixa ouvir desse mentiroso? Por que voltaste? Eu não te disse que era para que você fosse e não pousasse, sua missão tinha sido cumprida. Agora eu te digo que você vai morrer agora, porque você me desobedeceu. Você foi muito grave o que você fez. E o que acontece? Diz a palavra, claro, que ele abordou o seu jumento, montou no jumento e disse que um leão o matou. Não matou o jumento, não comeu o cadáver, simplesmente matou, estraçalhou ele e ficou ali, aguardando ao lado do corpo o jumento, o cadáver e o leão. O leão não atacou as pessoas que iam passando por perto, e sabe-se ali o rei, e diz a palavra do Senhor, que o profeta veio e disse: é o homem de Deus. Vamos, e ali levou ele para ser enterrado, ele na sua cova, na cova dos seus parentes, porque Deus disse que ele não ia ser enterrado junto com seus pais, e enterraram ele ali. Mas o que é interessante é que diz que no texto, se você tiver curiosidade, espero que você tenha, vai dizer o seguinte: e cumpriu-se toda a palavra que o Senhor disse ao respeito, que usou a boca daquele profeta. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção a respeito do fato da ordem de Deus. Nós costumamos dizer o seguinte: agindo Deus, quem impedirá? Nós gostamos de dizer, porque diz a palavra também, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Meus irmãos, eu temo e tremo diante de Deus quando alguém chega e diz assim: eu orei, eu jejuei. Isso para mim é uma coisa muito séria. Você chegar para si e alguém dizer assim: olha, eu orei, eu jejuei, Deus falou comigo. Oh, glória! Eu creio, irmãos, que Deus fala. Ele fala através de circunstâncias, através de sonhos. Não há limites para Deus falar, mas Ele fala principalmente pela sua palavra. A palavra de Deus diz que Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Mas aquele homem, ele, de acordo com a necessidade, de acordo com as palavras, a gente deve ter cuidado com as palavras, porque as palavras dos homens são lisonjeosas muitas vezes, encantadoras, são tentadoras, mas levam à ruína. E muitas vezes nós costumamos dizer: mais vale obedecer do que sacrificar. Mas na hora de obedecer, nós ponderamos, pensamos e não queremos obedecer. É a grande questão que todos nós enfrentamos. Por isso que Deus diz que mais vale obedecer do que sacrificar. Aquele profeta chega diante de sua necessidade: ah, pastor, mas ele realmente estava com fome, justamente. Deus sabia dos limites dele, irmãos. Deus sabia, Deus era poderoso, é poderoso para dar força a gente, para nós resistirmos e nos dar vitória. Nós podemos resistir um pouco mais, segurar um pouco mais e andarmos em direção naquilo que Deus diz que é para fazermos, e por desobediência, por negligência, nós entramos em frias. Foi o que aconteceu com esse profeta. Então, quando eu já vi uma pessoa dizer um dia: eu orei, eu jejuei, e Deus disse que era para fazer assim. E eu ouvi também pessoas dizerem assim: isso é muito sério, eu orei, eu jejuei. Oração é conversar com Deus. Jejum é quebrantamento, é se esvaziar de si. É um desejo do homem se tornar frágil diante de Deus, de se quebrantar diante de Deus, de ser dobrado diante de Deus. Então, você quando diz eu orei, eu jejuei, Deus deu a resposta, volta a dizer glória a Deus. O problema é o seguinte: é quando você ora, jejuma, Deus dá uma ordem e você faz o contrário. Não tem condição de acabar bem. Não tem condição da pessoa
orar, jejuar, se quebrantar e de repente ouvir uma mentira, cair nela e se dar bem. Foi o que aconteceu. O profeta chega e o diabo ele vai usar pessoas quando você menos espera. Ele usou um profeta e chega e argumenta: eu sou profeta como você. Eu sou homem de Deus como você. E um anjo disse que era para você voltar comigo e comer lá em casa. Meus irmãos, eu fico com o que a palavra de Deus diz. O apóstolo Paulo diz assim, olha: mesmo que um anjo vier dizer para você fazer o que não é para fazer, não acredite. Porque a Bíblia diz que o diabo ele usa, certo? Ele usa artifícios terríveis. E ele faz com que os seus demônios se transfigurem até de espírito de luz para enganar até os escolhidos. Aquele era um profeta que deu lugar à carne, ao diabo, e chega mentindo a um homem que até então tinha cumprido o que Deus determinou para ele. O problema é a questão seguinte: Deus não tem duas palavras. Preste atenção aqui, Deus não tem duas palavras. Vai, volta, vem, vai. Não, Deus disse assim, não, mas Deus é o Deus de palavra. Mais vale obedecer do que sacrificar. Se Deus disse, faça. Porque se Deus disser a você não fizer, você não vai se dar bem. Não há possibilidade. Nós vemos um fato terrível. Um homem que tinha, com muita ousadia no Senhor, foi usado para o Senhor para divertir Jeroboão. E ele ali se quebrantou, todos ali foram impactados, toda a nação foi impactada. Mas lá na frente, ele deu ouvido ao lisonjeio da carne, da mentira. Então, ele totalmente anulou o que Deus disse. Quando ele disse, olha, eu sou profeta como tu? Sim. Se eu sou servo de Deus, se Deus disse uma palavra a mim, eu tenho que crer no que diz a palavra. Foi por isso que Israel pereceu. Josué e Caleb dizem, mas Deus não disse assim? Deus não disse que a terra ela era frutífera, ela tinha pomares, ela tinha rebanhos, ela tinha leite e mel. Não, mas os perigos, a necessidade, a mesma coisa acontece, irmãos, com o profeta, este homem de Deus. Um chega e argumenta, volta e come comigo. Claro, ele não voltou porque queria somente, mas porque ele foi tentado na fraqueza dele, porque ele estava com fome e com sede. Às vezes alguém chega com uma palavra para a gente, Deus dá uma palavra a gente, alguém chega com uma palavra, olha, vamos voltar comigo, porque eu preciso tanto de você, eu preciso disso, daquilo outro. Olha, não faça isso comigo não. Disse, olha, presta atenção, meu irmão. Isso é lisonjeio, isso não passa de farpa, não passa de mentira. Obedeça, prefira obedecer ao Senhor. Porque quando nós desobedecemos a Deus, não há condição de prosperarmos, não há condição de obtermos êxito, não há condição de agradarmos a Deus, não há condição de edificarmos, não há condição nenhuma de prosperarmos no nosso caminho. Mas vale obedecer. Nós não podemos dar ouvido a uma segunda voz. Foi um profeta. A palavra de Deus ela se cumpre. Não há como você anular a palavra de Deus. Não há como limitar o poder de Deus. Que forma eu posso agradar ao Senhor? Obedeça. É duro? É duro sim. Quando Jesus chega para ele, qual é o primeiro requisito para segui-lo? Negue-se a si mesmo. O profeta, o homem de Deus que falou a Jeroboão, ele não negou-se a si mesmo porque a carne dele pediu comida, pediu água, e ele foi tentado justamente nisso. E foi aonde ele falhou e ele
desobedeceu e ele pagou com a vida. Eu não estou dizendo aqui, meus amados irmãos, aqui, usar isso aqui, para ameaçar ninguém, mas quero te chamar a sua atenção para os perigos que nós corremos. Não quer dizer, um leão vai lhe comer, de jeito nenhum. Mas as armadilhas estão aí. Se Deus deu uma ordem a você, se Deus falou ao teu coração, não vá pensar que Deus vai falar e vai desmanchar o que ele disse, não. Que ele diz uma coisa, você não ouviu direito, não foi bem assim que eu disse. Os homens fazem isso. Mas ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Ele diz, segundo a sua palavra. Foi o que Jesus disse, se você orar ao Pai em meu nome, será concedido. Pense bem sobre isso. Tem muitas pessoas aí que têm ouvido, Deus falou ao seu coração, Deus tem falado ao seu coração, você tem orado, buscado a presença do Senhor. É difícil, pastor. É difícil porque é apertado. Você não sabe a necessidade que eu estou passando? Claro. Deus só dá uma coisa a você que você pode suportar. Deus só dá uma prova. E a prova não é para matar você, não é para acabar com você. A prova é para testar o grau de conhecimento teu com respeito à comunhão com Deus. É na prova que você vê Deus se revelando, Deus agindo, Deus fazendo muito mais abundantemente além daquilo que você espera. Então não dê atenção a vozes tentadoras nas quais vão dizer um dia a você, ou já disseram, porque eu vejo tanta gente se dar mal e não tem condição de se dar bem. Volto de novo a dizer, de alguém obedecer, dar alguma coisa a Deus, Deus dá uma coisa a ele, uma ordem a ele, e ele fazer o contrário, e ele se dá bem. Foi o que aconteceu com esse profeta. E pode o argumento, você vai sujar assim, eu sou profeta, eu sou um servo de Deus, eu sou seu irmão, quero ver o seu bem. Se quer ver o seu bem, se Deus falou, deu convicção a você. Fique com o que Deus disse. Fique com o que Deus disse. Porque não há prosperidade, não há exatidão, não há verdade naquilo que Deus disse a alguém dizer que não ia fazer. Eu já vi muita gente quebrar a cara e vamos ver muita gente quebrar a cara. Infelizmente, porque nós precisamos dar atenção ao que Deus disse. Se Deus disse que é para ir para ali, vá. Mas é difícil, é apertado, é incômodo, tem perigos, não se preocupe, Deus vai lhe proteger, você vai alcançar êxito e você vai chegar ao êxito e principalmente à vitória em Cristo Jesus. Não é fácil, irmãos. Jesus Cristo nunca disse que seria fácil. Se ele diz que o caminho é apertado e estreito, é porque é apertado e estreito mesmo. Se ele diz que no mundo nós teremos aflições, no mundo nós vamos ter aflições. Mas ele disse, não, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o que é mais tremendo que eu creio e vejo na palavra é que ele diz que ele foi preparar lugar para a gente. E quando ele vier, ele quer buscar um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, obedientes à sua palavra, obedientes ao que Deus diz, não ao que as pessoas com mentira. Preste atenção no que eu vou dizer a você. Deus falou, vai se cumprir. Se Deus não falou, meu irmão, foi só conversa de homens. Não tem para que a gente sair do lugar, achar alguma coisa. Alguém chegou para mim e disse, olha, Deus disse isso. E aí? Se cumprir, Deus falou. Se não se cumprir, não foi Deus que falou. É simples. E é simples, Uma irmã uma vez chegou para mim muito apavorada, mas, olha, pastor, é porque Deus disse, e de repente mudou tudo, então Deus não disse, não. Porque se Deus disse, meu irmão, agindo ele, ninguém impedirá. E Deus disse ao profeta, não volte para o lugar por onde você veio. Não pare, não coma, não entre na casa de ninguém. Mas ele, segundo a necessidade, a tentação, ele voltou. E ao voltar, ele foi repreendido pelo Senhor e pagou com a vida. Vamos orar?
Senhor, nós estamos nessa noite com o teu povo. E que lições preciosas nós tiramos desse texto, no qual está dizendo a nós que Deus, quando dá uma ordem a gente, Ele não tira essa ordem. Ele não muda a ordem até se cumprir aquilo que Ele determinou. Que nós não possamos ficar confusos, nem tampouco com bajulações nos deixarem desviar do caminho. Pelo contrário, Senhor, nós devemos ter muita consideração a Ti, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, para que a Tua palavra disse assim, quer que desvies para a direita ou para a esquerda, ou ouvirás uma voz atrás de Ti dizendo, este é o caminho, andai nele. E nós devemos, Senhor, que nós não possamos brincar com coisa séria, como jejum e oração, dizendo que orou, que jejuou, que Deus falou com ele e ele fez o oposto. Senhor Deus, quantas pessoas têm se dado mal por terem feito o oposto? Ou então o Senhor nunca falou, eles mentiram. Mas nós queremos insistir e nos debruçar nesta lição, e que cada um de nós, que tanto eu como os irmãos que estão nos ouvindo nesse momento, nós possamos parar, refletir e ver realmente que Deus vela sobre a sua palavra para cumprir, e nós temos que ser pessoas de palavra, aprendermos com o nosso Pai que está no céu, e devemos ter prudência na nossa caminhada, não dar ouvido a vozes enganadoras, porque essas mesmas vozes enganadoras vão, se nós dermos ouvido a elas mesmas, vão ser usadas para dizer que nós erramos porque demos ouvido à mentira que eles elaboraram. Pai, que o Senhor livre o teu povo da mentira, do engano, das falsas profecias, de palavras dizendo assim, diz o Senhor, se o Senhor nunca teve dito nada, tenha misericórdia de nós, Pai, nos sustenha, nos fortaleça, segundo a tua poderosa palavra. E, Senhor Deus, nós queremos abençoar todos os nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, um abraço fraterno aos nossos irmãos daqui da nossa Igreja Batista Betel, aos demais amados irmãos de outras igrejas aqui que têm nos acompanhado. Um abraço, eu não vou dizer o nome das igrejas para não me complicar aqui e algum irmão ficar chateado comigo, mas a nossa gratidão à sua igreja, ao seu pastor, que Deus esteja abençoando você, a sua vida, a sua família, a sua vida espiritual. Muito obrigado por sua audiência. E nós não estamos aqui para proclamar conceitos de homens, estamos aqui para proclamar a palavra de Deus. E esta palavra de Deus diz que a gente tem que obedecer e levar a Deus em oração. Deus responde. Deus é contigo. Um abraço também aos irmãos da Pedra d'Água. A nossa gratidão a Deus. Muito obrigado pelas orações. Nós também temos orado para os irmãos. Estamos com muita saudade. Eu creio que daqui a um tempo nós estaremos voltando, por ao menos com os cultos nos dias de domingo. Vamos conversar, sentar e vamos ver a melhor forma de estarmos nos reunindo na nossa casa. Amém, meus amados? A paz do Senhor, Deus os abençoe, os guarde, os livre de todo mal, em nome de Jesus, e até domingo, com a graça de Deus. Amém. Um abraço em Cristo.